removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Feche seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos esclareça a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Vai no fundo do coração, naquele lugar onde eu não posso estar, mas o Senhor pode. Vai aos lugares e toca onde eu não consigo tocar. Faz-me instrumento, Senhor, da Tua salvação. E fala principalmente tudo aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos. Em nome de Jesus, para a Sua glória. Amém. Amém. O cordeiro, a figura do cordeiro, como bem o pastor Gilson falou, está relacionado ao sacrifício em silêncio, em submissão, em obediência. Relacionado à primeira Páscoa, relacionado a um animal que era usado como sacrifício, um animal que não morre gritando, um animal que morre em silêncio, e que se submete ao sacrifício, e que derrama teu sangue. Então Jesus é comparado a esse tipo de sacrifício. Em seu momento maior de sofrimento, ele é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus é chamado de Cordeiro quando ele vai para a cruz e lá então leva sobre ele todas as nossas dores e os nossos pecados. Mas Jesus é chamado de leão. O leão, ao contrário do cordeiro, é um animal imponente. É um animal belo e que põe medo. Seu rugido faz tremer a qualquer um de nós que o encontrar numa savana africana, por exemplo. Se encontrar um leão e ele der um rugido, acho que você morre antes dele comer você. Você vai ficar amedrontado. Não é um animal pequeno. Não é um animal que se curva. Não é um animal acostumado a fugir. O leão também era uma figura de um animal comum na região geográfica onde Jesus viveu. Em Judá havia leões. Havia leões. Sansão mata um leão em Judá. Davi, é contado que para defender suas ovelhas, ele matou um leão também, e era em Judá. Por isso que a região geográfica fala muito sobre os símbolos das tribos israelitas. Por exemplo, havia uma tribo israelita em que a maioria dos animais presentes naquela região eram cervos. Então o símbolo dessa tribo era um cervo. Na outra região, a melhor era um lobo, eram lobos. Havia alcateias no meio das montanhas, então os lobos representavam o símbolo daquela tribo. Em Judá, por haver muitos leões, e seu animal mais imponente e forte era o seu símbolo também. Então Jesus é chamado aquele que é descendente de Davi, né, que é da descendência de alguém da tribo de Judá, como símbolo da tribo de Judá era um leão, ele então é chamado como um símbolo mesmo de um leão da tribo de Judá. Em Apocalipse vai ser dito que João enxergou o cordeiro e depois viu o leão. Justamente para retratar um momento da história de Jesus. Um momento crucial e um momento que traz a todos nós a razão de estarmos reunidos como igreja. Que momento é esse em que o leão está relacionado? Que momento da vida de Jesus se relaciona o leão? Quando ele vence a morte em sua ressurreição. É quando o cordeiro agora se transformou num leão. Gosto muito do livro de C.S. Lewis, quando ele fala sobre as crônicas de Nárnia e ele escreve
a passagem que descreve Aslan, o leão que representa Cristo. C.S. Lewis vai dizer que esse leão, ele tem a representatividade de Jesus porque é o vitorioso. Mas é uma figura que diz muito para um tipo de região, para um tipo de cultura judaico-cristã. Para nós, por exemplo, se nós não tivéssemos tão familiarizados com a figura do leão da tribo de Judá, cantar que ele é o leão da tribo de Judá para alguém que nunca ouviu falar no Cristo é esquisito. Não faz sentido nenhum. Mas para uma cultura judaico-cristã faz todo sentido. Mas nós atribuímos o leão, essa coisa da figura de Jesus, o leão, como uma coisa meio de guerra. Parece que quando a gente fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, parece que ganha mais força espiritual, inclusive. E é só um arquétipo bíblico. Uma comparação. Os judeus gostam disso. E o leão é uma das figuras usadas para representar. Não que ele seja um animal sagrado. Não que o filme Rei Leão retrate também o Cristo. Não tem nada a ver. A gente confunde muito os símbolos, porque os judeus gostam de símbolos. E gostam de comparações. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o leão não é só comparado ao Cristo, mas também ao inimigo de nossas almas, o diabo, que está ao derredor, rugindo como leão. Então o que importa ao lembrar que Jesus é o leão? O que de fato importa? Importa exatamente o momento em que ele está vivendo e é chamado de leão, a ressurreição. Porque ele vence a morte. Esse é o momento que é retratado. E esse é o momento que nós vamos entrar e mergulhar hoje. A ressurreição. Porque isso importa. As figuras interpretativas da Bíblia são muito peculiares para uma região geográfica ou uma cultura. Mas nós temos que entender além disso. Para além dessas figuras interpretativas, nós temos que enxergar que momento é esse em que o cordeiro vira leão, em que o Jesus que foi em silêncio para a morte, agora ressurge como rei. Venceu a morte. Então é esse momento em que nós vamos falar hoje. É sobre esse momento. O momento ápice da caminhada do Cristo. Sua ressurreição. A ressurreição não era algo comum. Falar que algo ressuscitou para o povo judeu era algo inimaginável. Jesus falou sobre isso. Que nós ressuscitaríamos. Chegaríamos um dia em que todos nós vamos ressuscitar. Isso soava estranho para eles. Soava meio que incompreensível. Jesus falando que vai ressuscitar ao terceiro dia era algo também muito chocante. Por isso que é engraçado quando a gente lê o texto bíblico que vários discípulos vão duvidar disso. Os discípulos no caminho de Emaús, por exemplo, eles estão indo tristes embora, mas cansaram de ouvir sobre a ressurreição de Jesus. Os discípulos, os 12 mais próximos de Jesus, debandaram. Um até pediu para tocar nas chagas de Jesus para ver se era verdade mesmo. As mulheres estavam levando produtos para cuidar do corpo de Jesus e ficaram amedrontadas quando souberam da notícia. Algo em que Jesus já havia falado durante seu ministério: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas há uma dificuldade de entendimento. E é engraçado quando a gente lê a Bíblia, o Evangelho, a gente chega nesse pedaço e fala assim: mas esse povo aqui é burro. Né? Parece, mas não é. E se você vai entender porque, na verdade, quando eu leio, eu me identifico muito com esse povo que andava com Jesus na época. Que demora a entender algumas coisas. Ou parece que entende, mas não vive isso. Ou que na hora que chega para viver, começa a ter uns probleminhas aí. Porque a pergunta do anjo, a fala do anjo quando encontra as mulheres, não é assim: ó, tem uma notícia para dar para vocês, uma informação importante, Jesus ressuscitou. Não, ela fala assim, eles falam assim: por que procuram entre os mortos quem está vivo? É um questionamento. Como a quem diz assim:
que vocês estão procurando aqui? Que vocês vieram aqui num lugar de morte para procurar Jesus? É óbvio. E aí elas assustaram e correram para falar. E ao falar, era para os discípulos então se lembrarem. É verdade, ele era para ressuscitar, mas eles ficam, não diga besteira, mulher. Como é interessante essa relação da ressurreição. Para nós hoje, familiarizados com a cultura do evangélico, nós facilmente, Jesus ressuscitou para a gente, tá ok. Mas para o povo judeu em que esperava o Messias e viveu aquilo tudo na pele, era muito complicado. Aí você vai dizer, então nós somos bem-aventurados, então porque nós cremos assim? Não. Também não. Nós temos um problema sério de procurar entre os mortos aquele que vive. E eu digo a vocês por quê. Cristo, quando ressuscita, Ele está dizendo para a gente que a vida é mais forte que a morte. E que não é a cruz com o Cristo pendurado o referencial da nossa salvação, mas é o Cristo subindo aos céus vivo e ressurreto, que é a esperança de um novo amanhã para a humanidade. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, veja uma condição. E por quê? Porque se o Cristo vem do jeito que veio, cumprindo aí as profecias, nascendo numa manjedoura, visitado como foi, fez o teu ministério, morre na cruz e não ressuscita, ainda estaríamos danados, condenados a uma morte, porque o nosso Salvador morreu e não ressuscitou. E é por isso que nós teimamos em dizer que é assim, a Páscoa, a ressurreição do Cristo, a festa mais importante de todos nós, todos os cristãos. Porque há aí o poder da ressurreição. Qual é o poder de Deus que nós pedimos tanto nas músicas, nas orações, no nosso dia a dia? Qual é o poder de Deus que pedimos tanto que haja em nós? Que poder é esse? O poder da ressurreição. O poder que faz a gente crer no amanhã. O poder que faz a gente olhar para frente e falar, existe uma esperança. Porque a morte não é o ponto final. Porque o nosso Mestre Jesus venceu a morte. Existe sim algo a mais. Então nós conseguimos acreditar. Porque a ressurreição nos dá esperança de tudo. Nós não precisamos mais nos conformar com a morte. A morte já não nos amedronta mais, no sentido de se eu morrer, já era. Não. Porque há o poder da ressurreição. E o poder da ressurreição não faz com que a gente olhe mais para os lugares de morte. Ele nos levanta a cabeça. Ele diz que é possível recomeçar. É possível acreditar num novo amanhã. É possível restaurar relacionamentos. É possível restaurar amizades. É possível reestruturar casamentos. É possível reestruturar famílias. É possível perdoar e ser perdoado. É possível. Por quê? Porque a morte foi vencida. E o problema da morte não é que ela mata. O problema da morte é que ela mata aos poucos. Aos poucos nós perdemos a visão. Aos poucos nós perdemos a audição. Aos poucos nós dificultamos o nosso andar. A coluna começa a doer. Aos poucos o nosso pique diminui. A gente já não consegue dar aquela corrida. A gente sobe uma escada, o fôlego vai indo embora. Aos poucos nós vamos morrendo. Aos poucos há falência dos nossos relacionamentos. Aos poucos vamos perdendo a essência do que é o amor, que nos resgatou.
aos poucos nós vamos esfriando nos bancos das igrejas. Aos poucos o nosso casamento se esvai. Aos poucos a morte vai matando o nosso olhar generoso. A gente começa aos poucos a ficar mais egoísta. Aos poucos vai afetando a nossa memória. Não só para as coisas que fazemos cotidianas, mas para as coisas que fazem sentido para a gente. Aos poucos esquecemos o porquê estamos fazendo o que fazemos. A morte vai ocupando espaço. Aos poucos. Aos poucos, vamos abrindo concessões naquilo que acreditamos. Aos poucos, vamos mentindo para nós mesmos para justificar os nossos atos mais mortíferos. Aos poucos. Ninguém se torna um monstro de 0 a 100. Ninguém se torna um grande canalha da água para o vinho. Mas aos poucos a morte vai envenenando a nossa vida. Aos poucos a morte vai ocupando espaços preciosos da nossa caminhada. Aos poucos vamos esquecendo a mensagem do Evangelho. Aos poucos nós estamos dentro de um prédio, olhando para tantos defeitos, que aos poucos desistimos de viver o Cristo. E aos poucos nossa fé morre. E aos poucos, passo a passo, nós vamos procurar o Cristo no lugar dos mortos, como uma memória de uma fé bonita. Aos poucos, a morte vence na sua vida. E os que os anjos estão dizendo para essas mulheres é: por quê? Porque vocês procuram entre os mortos quem está vivo? E esses anjos perguntam para você essa noite: por que você procura entre os mortos o Cristo vivo e ressurreto, que te renova a fé dia após dia, que faz novas misericórdias todos os dias? Por que você lida com a tua vida através de morte? Por que você age com teu irmão com morte? Por que o teu olhar para o outro é morte? Porque a tua vida e o teu coração está impregnado de morte, e o teu Cristo está pendurado no madeiro ainda e não ressuscitou. Porque enquanto a igreja de Cristo ir procurar o Cristo em sepulcro, nós vamos continuar mortos. Fé morta, podre. Porventura achará o Filho de Deus fé na terra? Porque a morte da nossa fé está cada vez maior quando sentamos nos bancos e esperamos que venha algo para nós, por nós e para nós. Quando esquecemos que o Cristo ressuscitou, esquecemos também que a vida que nós temos não é uma vida medíocre, não é uma vida de morte, é uma vida mais que abundante, é uma vida plena, é uma vida que vence a morte. É esse tipo de vida que Jesus nos oferece. E você leva a sua vida com uma vida de morte, uma sobrevida, uma vida medíocre, uma vida que não olha, não tem um brilho no olhar, é aquele brilho de defunto, não tem nem brilho, é cego, acabou. Deixamos que a morte tome espaço. Mas Jesus vai dizer para mim e para você que não, que nós somos os discípulos da vida. E nós, que somos a igreja e corpo de Cristo, não podemos permitir que esse tipo de morte invada a nossa vida. Nós não podemos nos conformar com o que falaram o Império Romano, que disse que o corpo foi roubado e que o Cristo foi morto. Não, nós cremos que o Cristo ressuscitou, Ele vive, Ele reina, Ele está vivo, e a vida que Ele tem para oferecer é maior que a morte.
Não, a última palavra não é egoísmo, a última palavra não é não perdoar, a última palavra não é não dar para recomeçar, a última palavra não é desespero, a última palavra é esperança. O problema é que a igreja de Cristo está procurando o Cristo em sepulcros. E estamos mortos. Achamos que o Cristo está lá ainda. Nos apegamos a cada coisinha para justificar a morte que estamos negociando. Todo dia é um comércio com a morte. Todo dia a gente esquece que existe o amanhã. E que o amanhã é belo. Não porque o mundo vai ficar melhor, mas porque Cristo vive. E Ele vive hoje, Ele ressuscitou, Ele está vivo para toda a eternidade. Mas na hora de trazer o poder da ressurreição para dentro da nossa igreja, do nosso coração, a gente não quer não, a gente prefere, é porque o poder da ressurreição vai me fazer levantar, vai me fazer se engajar, vai me fazer aderir, vai me dar trabalho. O poder da ressurreição faz você andar como vivo, que levanta e anda. É uma fé viva, é uma fé poderosa. O poder da ressurreição de Jesus, ele muda a nossa mente, o nosso olhar. O poder da ressurreição é generoso, é belo. O poder da ressurreição faz a gente sair do lugar. Mas mudança é muito ruim. Mudança incomoda. Dá trabalho. É muito sofrido, é muito difícil. Ora, Jesus venceu a morte por mim e por você. Tem morte batendo na porta. E tem vida de Jesus escondida dentro de mim e de você. Põe para fora o poder da ressurreição, para que essa morte seja banida em nome de Jesus. Para que a morte que insiste em bater na tua casa seja banida em nome de Jesus. Para que a morte que insiste em entrar no teu casamento seja banida em nome de Jesus. Para que a morte que insiste em entrar nas suas relações seja banida em nome de Jesus. Para que a morte que insiste em entrar nas suas relações de trabalho, na sua corrupção moral, ética, seja banida em nome de Jesus. Para que a morte do teu vizinho que está morrendo seja banida em nome de Jesus através da tua vida plena. Para que a morte que insiste em fazer com que eu me acomode ao meu egoísmo, à minha vontade, seja banida em nome de Jesus. Para que a morte que insiste em ressaltar o meu orgulho seja banida em nome de Jesus. E por que em nome de Jesus? Porque é esse nome, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá que ressuscitou. Ele venceu a morte. E olha para os discípulos e fala o mesmo: vençam a morte. Vençam a morte. Porque ela está solta. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz, ou seja, o mundo vai morrer no maligno. Então vençam a morte como igreja. Vençam a morte como discípulos da vida. Sejam um sinal da vida plena. Parem de viver uma sobrevida. Parem de procurar entre os mortos aquele que está vivo. Parem de se apegar a detalhes de morte. A detalhes que nos separam, que nos desunem. Parem de se apegar e abraçar coisas que fazem tão mesquinhas a nossa alma. Perdoe mais. Estenda mais a mão. Pare de julgar. Ame mais. Veja a vida florescer no teu jardim. Veja a vida florescer no teu coração. Sinta o poder da ressurreição de Jesus e pare só de falar sobre Ele. Eu creio no Cristo que ressuscitou. E cadê Ele? Cadê Ele na nossa vida? Na minha vida e na tua vida? Cadê Ele?
O que nós preferimos? Nós gostamos de ficar brincando com a morte, de trazê-la para perto. Em nome de Jesus, a igreja de Jesus tem de dizer não. Porque procuro dentre os mortos quem vivo está. Quem se levantou para dizer que a morte não é um ponto final. Quem disse para nós que o amor dele é mais forte que a morte. E que nada, nem a morte pode nos separar desse amor. Na tradição protestante, lá em Israel, existe um lugar em que consideramos, um lugar geográfico em que consideramos o sepulcro, o túmulo onde Jesus foi sepultado. A tradição católica, apostólica romana, uma tradição mais antiga que a nossa, diz que foi em outro lugar, que não foi nesse. Tanto faz. Mas na tradição católica, que é a mais antiga que a nossa, eles, nesse lugar onde foi dito que era o sepulcro onde Jesus foi sepultado, há uma igreja construída. Uma igreja católica construída. E essa igreja se chama Igreja do Santo Sepulcro. Por quê que essa igreja se chama Igreja do Santo Sepulcro? Por que ela não se chama Igreja da Santa Ressurreição? Por que ela não se chama Igreja de Jesus Cristo que vive, que ressuscitou aqui nesse lugar? É simples. Porque essa igreja construída sobre este túmulo é feita de pedra, de tijolo. A Santa Igreja da Ressurreição de Cristo sou eu e você. Ela é viva. Ela anda. Ela está espalhada pelo mundo. E ela não se conforma com a morte. Quando ela vê a morte chegando, ela não para. Ela diz, eu tenho que botar um ponto final nessa morte. Por quê? Porque eu sou discípulo da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Jesus diz isso. Se nós somos discípulos de Jesus, você e eu somos discípulos da vida. Toda vez que a morte chegar perto de você, toda vez que você vê a morte se aproximando, não deixe nem que ela dê mais um passo. Faça ela recuar. No poderoso nome de Cristo. Diga para ela que você é discípulo da vida. E que você não vai se curvar aos ambientes de morte. Saia do seu lugar. Pare de se acomodar na morte. Pare de procurar o Cristo em sepulcros. E olhe para o teu lado e veja que Cristo está vivo. Quando nós entendermos que a igreja viva de Jesus não são bancos, nem cadeiras, nem palcos, nem prédios, mas somos eu e você mostrando vida ao mundo, aí nós vamos começar a entender o que é o reino, que anda no meio do povo, que dá sinal de vida e não dá sinal de morte. Porque ao que me parece, ainda não saímos do soro, estamos morrendo. Mas eu quero crer no amanhã, porque Ele vive. Eu não vou me conformar com isso. Eu não posso me conformar com isso. A mensagem do leão da tribo de Judá, do Cristo, é uma mensagem de vida. E porque Ele está vivo, porque a morte não o segurou. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua lança? Onde está a morte, a sua arma? Jesus ressuscitou. Os discípulos de Jesus estão vivos.
Embora morramos, vamos viver. A igreja de Jesus é a igreja que diz não para a morte. É a igreja que crê no amanhã, que crê no hoje, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Que essa seja a nossa oração. Que essa seja a nossa força para lembrar quando a morte estiver jogando você para baixo. Quando a morte estiver dizendo para você assim, fica aí mesmo. Fica paradinho aí. Entra num estado de coma. Você se levanta e anda. Como se aquele que ouvisse a voz de Cristo chamando. Sai do sepulcro. Sai daí de dentro, sai para fora. É assim a redundância do texto? Sai para fora, Lázaro. Sai do túmulo. Cristo está vivo. A igreja de Jesus é viva. A igreja de Jesus crê no amanhã, porque Ele vive. Quero orar com você. E eu quero que, sinceramente, você que está cansado da morte ganhar batalhas na tua vida. Se eu tivesse sentado agora, já tinha me ficado de pé. Fique de pé no seu lugar, vamos orar para Jesus. E vamos dizer, Jesus, o Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Eu posso crer no amanhã. Eu posso sentir isso. Eu posso me levantar, andar, me engajar, fazer parte desse movimento, fazer parte da tua justiça, fazer parte desse reino que proclama a vida. Em nome de Jesus, eu creio que existe agora esperança, porque o Senhor está vivo. Eu não quero crer que o Senhor está vivo só nos livros, na Bíblia. Eu quero que o Senhor esteja vivo na minha vida. Eu quero sentir o poder da ressurreição na minha vida, para que os meus relacionamentos mortos ressurjam, para que as minhas mortes que eu habitualmente cultivei saiam para fora e provem da vida mais que abundante que Cristo oferece. Vamos orar como igreja e vamos pedir a Jesus: Jesus, ressuscita os sonhos que eu tinha. Não deixe que a morte mate os seus sonhos. Diga para Ele: Jesus está vivo. Ressuscite os sonhos, em nome de Jesus. Ressuscite os objetivos, a força, porque o meu Salvador vive, o meu Mestre está vivo, e eu posso crer no amanhã.